Participe de um de nossos cultos na Igreja Brasil para Cristo de Cajubi. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós neste lugar. Temos cultos quinta-feira, às 8 horas da noite, aos sábados, 8 horas da noite, e aos domingos, às 6 horas da tarde. Jesus Cristo pode mudar a sua vida. Que Deus te abençoe. Amém? Então é tempo da gente ficar mais firme, com os nossos pés firmados. Tempo da gente estar orando mais, buscando mais. Tempo de consagrar, entendeu? Ah, mas eu não consigo. Faz aí uma consagração de alguma coisa. O Kenneth Hagin, eu lendo sobre o Luciano Subirá, ele lê. Acho interessante que as mesmas pessoas a qual ele baseou a fé são as mesmas pessoas que parece que é do meu tempo, né? Que eu conheci também. E ele falando do Kenneth Hagin, porque ele prefere fazer o jejum da maneira dele. Jejum às vezes total, um jejum hoje 40 dias. Até eu falei para o Junito, nós estamos preparando para 40 dias, né? 40 dias tomando água, né? E às vezes suco. E ele estava falando de que o jejum para ele funcionou mais tirando coisas. Tirando que ele fazia 2 vezes por semana, ele fazia 21 dias, e todos nós baseamos na Valnice. Ela foi o despertar, Valnice Milhomes. Ela foi o despertar para nós com respeito ao jejum. Respeito do jejum foi ela aqui no Brasil. E ela fazia direto, tomando suco de uva, algumas outras coisas, não aconselhava suco de laranja. Mas os irmãos podem fazer igual o Kenneth Hagin. Ele falou que a vitória dele foi maior, jejuando assim, tirando uma coisa importante. Eu não consigo ficar sem café, então eu tirava o café. Eu não consigo ficar sem carne, eu tirava a carne. Eu não consigo sem isso. E tirando, passava um tempo. Então os benefícios, as bênçãos eram muito maiores. Ele comentando nesse sentido, porque luta contra aquilo que parece que estava dominando a mente. Então tem essas maneiras, mas eu já prefiro também, da forma que o Luciano Subirá pratica o jejum, a Valnice, esse pessoal. Ou faz ou não faz, mas não estou dizendo que é errado. O Kenneth Hagin, ele fazia todos os tipos de jejum, mas esse ele falou que mais realmente ele foi abençoado. Então os irmãos que não têm condição assim de ter o dia disponível, trabalhando, né? Até o Juninho até me acompanhando, falou: pai, se eu subir em andaime desse jeito, eu falei: subia, na sua idade. E minha esposa está ali, sabe? Eu jejuava total, talvez seria, não sei. Eu achava que era loucura, mas não é. Eu vejo que foi benefício para mim, tanto espiritual como na minha saúde. Se eu subir andaime, minha esposa está aí, ela sabe disso. Nunca parei de trabalhar, porque o primeiro, segundo dia e até o terceiro é meio complicado, sim. Mas quando se trata do quarto, quinto para frente, esquece. É tudo uma paz, é algo maravilhoso. O corpo parece que recebe mais estrutura, mais força, mais ânimo, a mente está tranquila. Então, é por isso que a gente fazia isso. Agora, no primeiro, segundo, terceiro dia, é meio complicado jejuar. Amém? Mas isso é bênção para a nossa vida. Para vencer hoje e alcançar os nossos objetivos, é oração e jejum. Ontem, na hora que eu estava no meu momento de oração, terminou o momento de oração, parou ali, tinha dado certinho. Eu vou até pelo relógio que toca lá, é da igreja, eu vou muito por aquele, eu sei quando é 9h30, quando é 10 horas, às vezes passa um pouquinho. Aí na hora que eu estava preparado para levantar, a voz do Espírito começou a falar. E Deus falava, e falava, e falava, e ia levantando. Não é nada que eu procurasse.
E ele começou a falar, falou bastante coisa. Aí depois, logo em seguida, eu fui lá comentar com a pastora Benedita o que Deus tinha falado a respeito de alguns assuntos, a respeito de algumas coisas. Aí eu fui conversar com o Juninho e falou: pai, mas como que ouve? Olha, é difícil a voz de Deus. A voz de Deus, ela não se confunde, mas é preciso treinar. Por isso que eu estou falando isso antes da gente começar esse estudo. Precisa se treinar. A voz de Deus precisa treinar e saber qual é a voz de Deus, porque ela não se mistura com outras vozes. Tem a voz da consciência, tem a voz do adversário, mas a gente sabe, com o passar do tempo, orando sempre, eu falei para ele: eu não tenho dificuldade de me confundir, porque é uma voz que não, ela está numa altura que eu posso falar, num limite, uma altura, né? Quem falou? O que você falou? Patamar. É bem diferente. A gente não consegue nível. E a pessoa está ficando para frente, hein? Então não sei se está lendo ou orando, mas questão então. Oi? Orando, lendo não. Ah, meu, bom começo, mas precisa ler e orar. Precisa fazer a leitura da palavra. Está entendendo? Porque é ali que está a vitória. Amém? Não, a vitória está aqui também, né? É outro tipo de vitória. Amém? Mas é uma vitória. É maior do que qualquer outra vitória que venha acontecer. É ou não é? Ou não? Eu não estou exagerando. Porque é a maior vitória que tem. É você estar aqui. Amém? Então vamos lá. Deixa eu ver o texto que nós vamos fazer a leitura. Deixa eu ver um texto. Já está preparado ali. Vamos pegar João, evangelista João, no capítulo 16, o versículo 13 e 14. Está lá já? Já está no... Pode ler, alguém. Ninguém vai ler. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém. Vou pedir para... Acho que eles não leem, porque assim que lê, eu gosto de pedir para a pessoa que fez a leitura, que ela está mais fácil de expor aquilo que ela pensa, que ela entendeu. E por isso que eles ficam quietinhos, não faz a leitura. Mas isso é bom, irmão. Eu ficava assim, apreensivo na minha juventude, que eu fosse chamado a atenção para que eu pudesse falar. Mas lá não dá oportunidade espontânea, é você... Entendeu? Então faça isso, aproveita a oportunidade, fala, se estiver errado, aprende. Amém? É sinal que está com interesse, né? Está interessado a aprender a palavra de Deus. Lê de novo e depois você pode ler, pode pegar a palavra aí. É que eu acho que está igual. Está igual? Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Amém. No seu ponto de vista, o que João está querendo dizer? Pode ficar tranquila, se não souber, a Emily está aí, está Jesquinha. O que eu entendi é que quando o Espírito da verdade está com a gente, ele vai mostrar o nosso caminho, o que a gente tem que seguir. Ele vai mostrar a verdade para a gente, né? Se for o Espírito da mentira, vai ser tudo aquela ilusão.
na outra parte, todo versículo. Outra parte também. Para. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou lá de anunciar. Então, ele vai me abençoar e eu vou testemunhar o que ele fez por mim. Amém? É isso, Emily? Amém. É, Jéssica? Creio que também seja, pastor. Creio. Já dá um ponto de... É que seja isso mesmo, né? Como fala, né? Que ele vai, como eu falo, que vai nos glorificar, porque há de receber o que é meu. Aquilo que a gente receber, a gente vai glorificar ele e a gente vai anunciar as boas novas. Acredito que seja isso. E que o caminho é ele que vai nos dar. E a gente dá ouvido à voz dele. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Ele vai glorificar quem? Jesus. Quem falou? Jesus vai ao Pai, mas o Espírito Santo vai ficar com a gente para trabalhar a nosso favor, nos auxiliar. Ali está falando das duas pessoas, o Espírito Santo e do próprio Jesus. Amém? Que os dois, ou seja, os três são um. Se Jesus Cristo, não vou nem falar parte do Espírito Santo, que acho que eu falei bastante aqui, mas eu vou começar por aqui. Colocando Cristo em primeiro lugar. O maior problema que a gente tem visto com o passar do tempo, dos dias, com respeito à igreja, nós aqui, a respeito da vitória, a respeito de conquista, a respeito de vencer a nós mesmos, a gente vê muita dificuldade. É uma das coisas que eu prego bastante, falo bastante sobre isso e tento empregar isso também na minha própria vida. O que é colocando Cristo em primeiro lugar. Colocando Cristo em primeiro lugar. Um dos treinamentos que eu estou assim passando para a igreja, agora eu estou passando para o Juninho, que às vezes até minha esposa participa também, é essas coisas. É colocar Cristo, o segredo da nossa vitória é colocar Cristo em primeiro lugar na nossa vida. Se a pessoa faz isso, ela pode ficar tranquila. Não importa quem governa, quem desgoverna, não importa. O importante é que a nossa vida está sendo administrada por Ele. Ele está em primeiro lugar na nossa vida. Entendeu? Aí eu falei para ele a respeito do dízimo do nosso tempo, do dízimo, a questão da nossa comunhão com Deus. Então a gente tem aí, nós calculamos quantas horas nós temos de segunda a domingo. Vamos por segunda a domingo. Quantas horas nós temos? O dia tem 24 horas. Então alguém pode ter o raciocínio rápido aí para... Oi? 7 vezes 4, 28. Quem falou 58? Quem falou 58? Quantas horas? É 24 horas, não é? Isso. 168. 168 nós fizemos daria quantos por cento? Vamos supor 10% disso dá o quê? 16 horas. Entendeu? 6,8 minutos. 24 horas tá bom, né? No sentido, fazer uma consagração ao Senhor. Para quem quiser, mas 16 horas tá muito bom. Ou o tempo que você puder. Talvez você não consiga ir totalmente sem comer nada. Mas faz um propósito com Deus, toma alguma coisa, coma alguma coisa que faça bem. E dedica esse tempo ao Senhor.
Tira um jejum do dia. Jejum não, um dízimo do dia. Eu falei da semana. Agora tira do dia. Tira lá 1 hora para o Senhor. Tira lá um tempo com Deus, lendo a palavra, estudando a palavra. Vocês vão ver que a vida vai começar. Vai ter guerra. Primeira coisa que vai acontecer, guerra. É a mesma coisa que a pessoa vai tomar um medicamento, principalmente o natural. Chegou uma pessoa reclamando dor na junta e não tem mais do que, viu? É uma jovem senhora. Daniel começou a tomar uma coisa lá muito boa, que eu ouvi falar que ela combate aquilo. As pernas dele começou a travar, dele da Neuzinha também começou. Mas é por quê? Porque já tem alguma coisa errada. E quando tem alguma coisa errada, então ele vai agir. Estava oculto aquilo lá. Existem coisas, irmãos, tanto na nossa vida natural quanto espiritual, física quanto espiritual, que vai manifestar há 20 anos lá na frente. Vocês sabiam disso? Ah, mas por que aconteceu isso? Porque já tinha começado antes. 20 anos atrás, ou 10 anos. Então se manifestou aquilo, porque aquilo talvez mataria daqui 20 anos, daqui 15 anos, daqui 10 anos. A gente não sabe. Então, na vida espiritual a mesma coisa. Porque, não estou orando, tá normal, minha vida tá a mesma coisa de quem orasse, eu estou legal. É o seguinte, eu sempre falo da ferida. A ferida, ela está ali. Se ela tiver com a casquinha ali, certinha, ninguém mexendo, a pessoa vive um tempinho, mas ela está lá dentro. É melhor o quê? Encarar a dor, encarar a batalha, encarar a luta, arrebentar aquela casca, tirar o carnegão para fora, espremer ele até onde dá, pega uma pinça hoje não tem metiolato, mas antigamente era metiolato, mas machucava, os pais não queriam nem saber, vem cá, era metiolato para mercúrio. Eu chegava com aqueles ralados, eu passava aquele metiolato, a gente pulava umas horas para cima, até secar, aí depois o mercúrio, para dar acho que nenhum dos dois acho que tem hoje mais, né? Então, mas acabou também. No outro dia já não sentia mais nada. Então o que a gente entende no espiritual é a mesma coisa. Precisa pagar o preço. É o que ninguém quer. Ninguém quer passar algumas horas, né? Principalmente mas o problema, né, pastora Benedito, qual é o meu problema? O problema do Juninho falando. Pai, eu sou acostumado a beliscar o dia inteiro, então esse é o problema. Quem já tem assim uma mania de fazer alimentação mais intermitente, assim, com mais tempo, não vai enfrentar esse problema. Eu já sou assim. Nós somos assim, eu tento colocar isso assim. Amém? E para colocar Jesus em primeiro lugar tem esse caminho aí. Se Jesus Cristo for uma prioridade baixa em sua vida, você será também uma prioridade baixa na obra do Espírito. Por quê? Se Jesus for prioridade baixa na sua vida, você também encontrará isso no Espírito. Se Jesus Cristo é um ponto alto na sua vida, você também será na obra do Espírito. Amém? Por quê? Ele diz assim: não estou dizendo que o Espírito deixará de convencê-lo e atraí-lo, e certamente não deixará de amá-lo,
e habitar em você. Mas não espere, presta atenção, mas não espere gozar de uma comunhão dinâmica. O que é uma comunhão dinâmica? Ajuda aí, pessoal, vou cobrar as 3 aqui, ó. O que será isso? Uma comunhão dinâmica. Eu não sou professor. O que é, gente? Uma comunhão com obras, Vou perguntar para aquele sujeito lá atrás. O que é, James? Você é com Deus, você é amigo de Deus, Oi? você é amigo dele. Usa essa palavra alguns falam, quando Paulo fala, está falando de parte para dinamite, uma coisa dinâmica. O Luiz Carlos vai falar. Fala aí. Pastor, o modo de ver é o seguinte: um tem influência um com o outro, interage entre os dois. Amém? O espírito interage com a pessoa e a pessoa interage com ele. Então, dinâmica entre os dois. Quanto tempo você não frequenta a sala de aula? Eu? É. Bem pouco. Hã? Bem pouco. É pouco. É que você estudou depois de novo, né? Estudou mais um pouco. Mas isso você não aprendeu agora por aqui. Isso já é coisa. A dinâmica se envolve em qualquer ambiente, né? No trabalho, isso hoje aprende até em serviço hoje. Aí. O que você fala do seu pai? Ele está certo ou não? Tá certo. Então, ele está certo o quê? Dá uma explicação do. Quando a gente pensa em algo dinâmico, a gente pensa nessa interação, nessa parte mais da liberdade que tem de conversar, de expressar, né? Então, eu digo que é isso, entre o Espírito Santo e a gente tem essa liberdade. Ele falou uma coisa interessante, que nas empresas, tudo quanto é empresa, tipo assim, no militarismo, na medicina, eles têm uma dinâmica para dar uma, né? Então, é isso aí. É uma comunhão dinâmica com Ele e seu compromisso com Cristo. Ou seja, com Ele e seu compromisso com Cristo. Se a pessoa tiver um compromisso com Cristo e for meio anêmica, o que vai acontecer? Você já sabe. De fato, se quiser saber quanta atenção está obtendo do Espírito, está falando, irmãos, o Espírito de Jesus e o Espírito Santo. Porque ali ele falou, é algo dele, amém? Que ele estaria enviando, amém? Se você não vai bem com Cristo, você não vai bem com o Espírito Santo. Está entendendo ou não? Por isso está meio... Pergunte a si mesmo, quanta atenção está dando a Cristo? Quanta atenção você está dando a Cristo? O que é dar atenção a Cristo? O que é? Eu creio que a todo momento você tira um tempo para estar perto dele, falando com ele, tendo a palavra de Deus. Da preferência. Oi? Da preferência. Referência. É um referencial. Falando difícil, irmão. Falando difícil. Já estava certo também eu esqueci de falar. Atenção a Cristo. Vamos lá. Aí você levanta pela manhã, o que você fala? Oi? Graças te damos. Fala todo dia, Bruno? Todo dia. Todo dia. Glória a Deus por isso. E na hora de deitar? Graças te damos pelo dia que passou. Atenção a Cristo. Na hora do almoço? Antes de enfrentar a montanha, o Everest?
Montanha está ali. Difícil ver um ao outro, né? Mas faz o quê? Graças por essa alimentação. Pastor, as pessoas percebem, sabe por quê? Você é um fato comigo nesse dia lá no refeitório. Eu tenho o hábito de agradecer a Deus, né? Sempre vai muita gente, tem em torno aí de 300, 400 pessoas às vezes dentro do refeitório, que fluxo de gente. E eu comecei a agradecer a Deus. Tinha um senhor sentado perto de mim assim, ele não é nem cristão. Ele olhou assim para mim e falou assim: rapaz, parece um bando de cavalo, né? Senta, come, ninguém. Eu observo, você foi o único que agradeceu a Deus pela comida. Desse jeito. E aí conversa vai, conversa bem, nem crente ele é. Hoje as pessoas nem ligam, comem, nem agradecem a Deus. Aí acabei pegando amizade com ele, era um motorista. Tá vendo? É uma pura realidade isso, né? As pessoas observam. Alguns têm vergonha, mas está perdendo a oportunidade de exaltar. Oi? De evangelizar e exaltar o nome do Senhor. Está perdendo a oportunidade de fazer isso. Eu não importa o restaurante que eu estou, se ele é chique, se é um de beira de estrada, seja... Eu sempre agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus porque foi Ele quem... Ele é maior do que o dono do restaurante, Ele é maior do que a maior pessoa que está lá dentro, pode ser o deputado, pode ser quem quer que seja. Então, mas as pessoas observam isso na vida da gente. Amém? Mas a realidade é que todo mundo está vivendo uma vida... E agora ficou pior, viu? Então pergunte a si mesmo: quanta atenção está dando a Cristo? Então, o primeiro passo poderia ficar nesse tempo todo, mas dá atenção a Cristo a tudo que você for fazer. Não importa onde você vai na esquina. Obrigado, Senhor. Me leva até a esquina, até onde eu vou. Então é tudo isso. Se a sua atenção a Cristo for pouca, o Espírito lhe dará também pouca atenção. Porque hoje nós precisamos muito do Espírito Santo. Nós precisamos dele o tempo todo. Amém? Mas ele vai agir de acordo com a atenção que nós estamos dando a Cristo, né? Algumas pessoas podem perguntar: mas por quê? Porque o Espírito Santo se alegra em derramar atenção sobre os que se levantam pela manhã e vão para a cama à noite, tendo vivido para Jesus Cristo. Vivi para Cristo. O Espírito Santo, um prazer de cuidar de você enquanto você estiver dormindo, quando você estiver andando, quando você estiver viajando, quando você estiver, não importa, num lugar que pode haver bala perdida. Cristo é sua paixão? Aí é que está, irmãos. Se Cristo é sua paixão, a gente não pode enganar. Eu tive um tempo aqui que a igreja estava quebrantada, e o Senhor levou a falar que a gente está orando muito pouco, tem dado muito pouca atenção para o Senhor e tem buscado muito pouco. Nós precisamos ser crente melhor. Precisamos lembrar disso. Precisamos ser mais crente. Essa é a verdade. Amém? Por isso que as coisas não acontecem. E às vezes há uma reclamação: Senhor, por que isso não dá certo? É por isso, irmãos, dá atenção para Cristo. O Espírito Santo vai fazer o resto. Amar, servir a Cristo. Até que eu estou mudando algumas coisas, pulando algumas coisas. Servir a Cristo deve ser o foco da nossa vida. Glorificar a Ele. É Ele que impulsiona a nossa vida pela manhã, mantém em atividade cada um de nós o dia inteiro. Eu fico vendo, a irmã Fátima faz um monte de coisa.
Ela faz um monte de coisa. Eu observo bastante a pastora Benedita, ela faz um monte de coisa durante o dia. Todo dia é uma coisa diferente que ela faz ali na casa. Eu tento ajudar, mas é complicado. Mas quem impulsiona? Quem dá força? Quem dá vigor? Vocês estão entendendo, irmãos? Não é fácil, por exemplo, as nossas crianças, eu falo, nossa, aqui, que vão à escola. A escola parece que é o pior lugar para frequentar. Em verdade é que tem tanta coisa ali. Se não tiver uma preparação, se não tiver um cuidado, se perde todo mundo. Não só escola primária, essas coisas todas, mas faculdade. Vocês estão entendendo? É complicado. E quem vai dar força para manter o padrão, para manter... Porque os pais não estão vendo com quem está conversando, o que é que está conversando. É lá que tem, deixa eu experimentar isso aí, deixa eu experimentar aquilo outro. É na escola, pode perguntar para qualquer um, uma pessoa que se perdeu na vida, aonde foi o primeiro lugar, ele vai falar na escola. Foi lá que eu aprendi, foi lá que dei a primeira tragada, foi lá que eu aprendi, a se prostituir, foi lá que eu aprendi não dar valor à vida, foi lá, é lá. A primeira apresentação é lá. As primeiras coisas que acontecem é lá, quando começa a frequentar, que eles não falam, mas fica aquilo na cabeça, e quando cresce com aquilo na cabeça, aquilo se torna, cria uma vida, e uma vida errada. Amém? O que a gente precisa fazer? Espírito Santo, vai com meu filho para a escola, faz uma oração com ele antes de ir. Entendeu? Isso é coisa que eu sempre fiz. Eu estou pregando o que eu vivi, o que eu vivo. De pôr as mãos na cabeça e falar em nome de Jesus, filho, vai e que aprenda coisas boas. Entendeu? Porque o negócio é feio. Eu estou errado, Beatriz? Eu estou errado? Não, é um lugar, mas pode se tornar o melhor lugar se o Espírito Santo estiver com cada um para aprender coisa boa. Porque alguns acham que a escola é que vai educar. Então não está nem com Deus, nem com nada. Tchau, tchau, tchau. Vai. Nem... Até hoje, não sei se a Larissa tem percebido, a Stephanie também. Juninho até hoje pede bênção para ele trabalhar. Chega em mim, a mãe dele, ou não é verdade? Qualquer lugar que ele vai na academia, ele vem. Por quê? Porque ele aprendeu de pequeno isso. Estou fazendo um negócio que eu estou ocupado. Não é bem assim não, irmãos. É prioridade. Aquilo é prioridade na vida, mais do que qualquer coisa. Entendeu? Porque ele vai crescer com aquilo. Acho que no nosso tempo, antes de começar as aulas, a gente rezava o Pai Nosso, né? Agora nem isso mais pode ser feito nas escolas. A senhora fala nas escolas. Sim. Esse dia nós estava... Não pode mais ser feito isso. Eu estava na delegacia ali, na delegação GP, e eu estava lembrando isso, e cada um foi falando. No meu tempo a gente fazia fila. Sim. Né? Ficava o inspetor lá com o braço cruzado, porque a gente tinha um medo. Sim, eu lembro que ele chamava Seu Luiz. Na oficina que eu trabalho lá de manhã cedo, antes da gente começar a trabalhar, cada um faz sua oração. Mas assim... cada um faz do jeito dele, entendeu? A verdade é que eles rezam o Pai Nosso, mas tem alguns cristãos lá que faz sua oração também, entendeu? Não é correto isso aí. E é bem isso aí, pode estar caindo a usina. Enquanto não fazer, não serve. Isso é muito bom. Eu lembro quando fazia tudo isso, as filas ali, cantava o hino nacional, depois fazia a oração do Pai Nosso, aí cada um saía a primeira
Primeira fileira saía, depois saía a segunda, a terceira. Era muito legal, era muito bacana isso. Entendeu? Mas isso vai saindo da realidade. Essa é a verdade. Vai saindo da... Foi o que a filha do Billy Graham falou a respeito dos Estados Unidos, o que estava acontecendo. O país estava em decadência naquela época, isso já faz uns 25 anos atrás. E ela se posicionou, falou, depois que tiraram a Bíblia da escola, pararam de orar na escola, tiraram Deus da escola, realmente nós não vamos ter um resultado bom. Amém? Mas nós podemos começar por nossa casa, nós não podemos perder de vista. Amém? E se Cristo é a paixão, então vamos demonstrar isso. Você não terá de procurar o Espírito. Ele já achou você. Tem coisa bacana isso, irmãos? Igual eu estava falando da bênção. Ela vai te correr atrás de você. O Espírito Santo é Ele que nos procura, Ele nos acha. Amém? E Ele nos acha para quê, irmãos? A primeira coisa que Ele quer fazer é mudar o nosso coração, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. É uma das primeiras coisas que Ele vai fazer na nossa vida. Depois é que as bênçãos, as pessoas vão na igreja hoje pelas bênçãos, mas não é isso que Deus quer fazer. Ele quer mudar a vida das pessoas para serem realmente salvas, ser dele, e depois que é dele, Ele vai dar os presentes. Amém? Ele já achou você? O Espírito Santo já te achou? Quando Cristo é sua paixão, Ele o recompensa com a presença e o poder do seu Espírito. É fácil de saber. Amém? João 7, 37 e 39. Mas lê o 38 também. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então está aí. E Ele promete, quando a gente aceita Ele na nossa vida, Ele promete que rios de águas vivas fluirão. Ele promete isso do nosso interior. Amém? Aonde, quando eu já falei sobre isso, quando você vai orar para alguém que acha que algum espírito, alguma coisa do mal, coloca a mão sobre o interior. Se é mulher, uma mulher põe a mão, um homem. Para quê? É do interior, isso aqui representa essa altura. Amém? Mas aqui está dizendo que rios de águas vivas fluirão do nosso interior. Daqueles que creem nele, que creem no nome do Senhor. No versículo 39 diz que Jesus estava falando do Espírito Santo. Esse rio de águas vivas nada mais é do que o Espírito Santo que vai fluir do teu interior, do nosso interior. Amém? Amém. Quem quer isso para a sua vida? Amém. O que sobressai é a descrição de Jesus sobre a presença do Espírito, como água viva. O Espírito Santo é um Espírito que dá vida. Quem quer vida? Não é do Joaninha, não. É outra vida. Amém? Então o Espírito Santo quer dar vida, irmãos. Tem pessoas que estão mortas.
Pessoas estão indo à igreja, não vê a hora, tropeça, está no caminho de voltar para casa. Mas o Espírito Santo quer dar vida. Então deixa ele fluir no teu interior. Quando dominar a sua vida, poderá ser que você não só será saciado, mas também o rio de águas vivas fluirão do seu íntimo, transbordará, a fim de que outros possam beber também da sua própria vida. Aonde você estiver, irmão, o presbítero estava falando, estava orando, colocando Cristo em evidência ali, através da oração, pela alimentação que Deus deu. Então o que aconteceu? Uma pessoa estava por perto. Quantos não observam? Será que foi só uma pessoa? Entendeu? Então, quando nós temos isso na nossa vida, nós vamos saciar a sede de pessoas que estão em nossa volta. Pode acreditar que sim, porque a pessoa vai sentir paz. Poxa, como é bom estar perto dessa pessoa, como é bom conversar com essa pessoa, como é bom, olha, eu sinto a paz quando eu converso com você. Por quê? Porque você está saciando a sede de alguém, porque o Espírito do Senhor está fluindo no teu interior e está levando paz para aqueles que estão em sua volta. Amém? Amém? Tem que ser bênção, não pode ser problema. Não pode ser problema para a vizinhança, não pode ser problema no emprego, não pode ser problema aonde for. Nós temos que ser bênção, as pessoas têm que sentir paz, sentir vontade de estar perto de nós. Aí então nós estamos mostrando que o rio está fluindo. Amém? Esse crente chato, quando as pessoas falam, mostra que você não é chato. Faça com que o Espírito Santo flua no teu interior e você vai mostrar para a pessoa que você não é o que elas estão pensando. Amém? Mas também o rio de água viva fluindo do seu íntimo transbordará. Amém? E quando ele transborda é a hora que você vai saciar a sede de outros. Está transbordando, estou tendo bastante. Amém? Está fluindo de mim. Aonde eu vou? É uma esponja. Apertou, seja por maldade, alguém quer uma maldade, apertou a esponja, sai água. Se ela estiver embebedada. E se nós estivermos cheios do Espírito Santo, é a mesma coisa. O problema vem, ele aperta, vai fluir o Espírito Santo. Com maldade, ataca, vai fluir. Amém? E vai ter que reconhecer que você é de Deus e que o Senhor, Deus, está na sua vida. Os que gozam do rio de águas vivas do Espírito Santo são os que fazem da glorificação de Cristo a paixão da sua vida. Amém? É fácil apaixonar por um enganador, uma enganadora. É fácil, muito fácil, não é? A hora que vai descobrir, meu Deus, na televisão eles matam, né? A gente vê. Agora quem quer subir, não. Então, o que acontece? Mas era tão bonzinho, tão... Não era não, nunca foi. Foi enganada, foi iludida ou iludido. É o tempo que mais morre mulher. Nunca vi desse tanto. Por quê? Porque se ilude. Hoje está muito estranho. Você vê, mas sumiu um médico, ele desapareceu, apareceu morto na periferia. Por quê? Foi buscar alguma coisa lá. O que ele foi buscar eu não sei. Entendeu? Às vezes vê alguma propaganda, algum anúncio, vai lá e morre mesmo. Mas nós temos a vida de Cristo em nós, que nos dá a direção. Temos que apaixonar por Ele. Ele não trai ninguém, não mata ninguém. Amém? Ele mostra o caminho da vida, da vitória. Você quer a presença, o poder e a comunhão íntima com o Espírito Santo? Quem quer? Levanta a mão. Quem quer? Glória a Deus. Corra atrás de Jesus Cristo. Aonde você vai encontrar Jesus? Amém? Igual o batismo lá, você viu Jesus? Sei não. Você está lá. Está bêbado.
Amém? E eu pergunto de novo: você quer a presença, o poder e a comunhão íntima com o Espírito Santo? Amém. Corra atrás de Jesus Cristo. Leia a palavra, viu, Manelzinho? Ora, nem se for um pouquinho, nem um versículo, ele vai, ó. Ah, mas eu nunca li na minha vida, conheço tanta gente que aprendeu a ler com a Bíblia. Muita gente, inclusive um irmão meu. Então corra atrás de Jesus, que jeito? Lendo a palavra dele. Tem gente que tem preguiça de ler Bíblia, então não tem comunhão com ele. É difícil ter comunhão com o Espírito Santo. É difícil ter essa plenitude dele na vida, porque não está lendo, não está... Ah, mas eu oro, igual o Manelzinho falou, tá bom demais, viu? Mas leia a palavra, que aí você vai estar ouvindo o que Jesus está dizendo para você. Corra atrás de Jesus Cristo, faça do conhecimento, amém? Faça do conhecimento amor e serviço a Cristo, a sua paixão, amém? Faça do conhecimento amor a Cristo, a serviço a Cristo, a paixão da sua vida. Em outras palavras, fique com sede. Por que ficar com sede? O que é ficar com sede? Vamos lá? O que é? Oi? Sede de buscar a palavra. Mas o que? Ó, Oração. Amém, oração. O que mais? Ler a palavra. A palavra. Sede. Necessidade. Toma água quando está com sede. Tenha sede de Jesus. Faça a sua vida ter sede dele. Amém? Vamos desenvolver agora, fazer um desenvolvimento de sede? Vamos desenvolver a nossa sede? Amém? Amém. Vamos? Mas que jeito? Não sei. Mas vamos lá. Uma razão para termos tão pouco poder. Uma razão para termos tão pouco poder espiritual na igreja de Cristo Jesus, ou de Jesus Cristo, hoje é que não somos cristãos ou cristãos sedentos. O maior problema que temos, a falta de poder na igreja, a fraqueza, é falta do quê? Não tem sede. Amém? Se a gente chegar no culto sedento, entrar pela porta sedento, não pensando em nada, em problema, pensando em nada, entrar, eu tenho sede, né? Vocês cantam, eu tenho sede, eu tenho fome, o que mais que tem? Hã? Não tem um louvorzinho? Não é? Se você não tem sede, você não vai procurar água, vai? Sim ou não? Mas eu bebo água a qualquer hora. Para. Pode até tomar, mas é um negócio difícil, hein? É bom tomar água quando a gente está com sede. E quando está com sede, vai procurar? Quando está com sede do Espírito Santo, vai procurar o quê? Mas vai achar o Espírito Santo que jeito? Orando, lendo a palavra. Precisamos desenvolver nossa sede espiritual. Precisamos de uma geração de cristãos que tenha um sentimento forte por Cristo. Realmente é o que precisa-se hoje. Um sentimento forte por Cristo. A não ser que seja esse o seu alvo. Estudar a Bíblia. A não ser que seja esse o seu alvo. Estudar a Bíblia é uma perca de tempo. Ir à igreja fará pouco ou nenhuma diferença. A comunhão do Espírito Santo, que dá vida e sacia a sede, é gozada quando
o indivíduo procura Cristo de uma forma sem, eu estou pulando alguma coisa, interesse. Amém? Então não vai fazer sentido ler a Bíblia, não vai fazer sentido orar, não vai fazer sentido a igreja, mas se a pessoa está com sede, ela vai procurar Cristo e fazer de Cristo uma paixão. Está entendendo? Vocês sabem muito bem o que é uma paixão. Ore todos os dias. Senhor, dá-me sede de ti. Senão, irmãos, o negócio vai ficando ruim. Daqui a pouco está só vegetando, espiritualmente falando. Dá-me sede de ti. Não foi isso que Cristo disse nas bem-aventuranças? Bem-aventurados que têm fome e sede. Amém? Amém. Aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Amém? Mateus 5, versículo 6, está esse versículo. Mas se você é autossuficiente, não precisa de Deus, se a sua vida está cheia de outras coisas, você não buscaria a Cristo como um homem sedento. Procura um gole de água ou uma corça, em busca de um gole de água ou uma corça. Assim como ela suspira pelas, vamos lá, Salmos 42, versos 1. Vocês estão me entendendo? Estou atropelando aqui, tá me entendendo, irmãos? Amém? O cérebro fica meio... Vamos lá? Quem vai ler? Como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia minha alma. Amém? Vamos cantar um pedacinho? Assim como terra seca, precisa da chuva, meu coração tem sede de ti. Amém, tá bom, amém? Essa é uma passagem, uma ilustração, uma certa feita. O salmista, quando escreve isso, ele estava numa situação muito complicada, uma situação de luta, uma vida difícil, nada estava dando certo, estava sendo perseguido, e ele resolve subir as montanhas para passar um tempo com Deus, que era costume deles fazerem isso. E quando ele sobe as montanhas, ele vê ali uma corça. Os irmãos sabem o que é uma corça? Tem versão aí diferente que fala o que é. Para explicar melhor para você. Oi? É um salmoveado, um cervo, mais um cervo. E corria de um lado para o outro, baixava a cabeça, colocava a cabeça assim. Um tempo você ia correndo, em outro lugar colocava a cabeça. E o salmista ficou olhando aquilo. Ele ficou olhando aquilo. E daqui a pouco teve um lugar que ela tentou. Ele entendeu que ela estava em busca de água. Ela precisava de água, estava sedenta, precisava de muita água. Estava com muita sede. E ela fazia tudo aquilo, uma loucura. Assim como a corça anseia por água. Aí ele fala: Senhor, eu estou da mesma forma aqui, estou com muita sede de ti, estou passando por dificuldades, estou passando por tantos problemas, tenho sede de ti, eu preciso do Senhor, tenho sede do Senhor, assim como essa corça busca água loucamente, e eu também te busco nessa hora. Então a gente vai lendo, a gente vai entendendo essas coisas também.
Então nós precisamos, se isso não está acontecendo com os irmãos, procure, irmãos, lutem. Tem alguma coisa errada? Oi? O Davi fala também, pode tirar tudo, mas ele retira três tantos espíritos de mim. Entendi a necessidade de que era a alegria da vida dele. Ele poderia estar num banquete e o Espírito Santo estava ali, ele poderia ter momentos difíceis e o Espírito Santo estava ali. Então ele passou a ser parte da vida dele, e isso precisa ser parte da nossa vida, como fez parte na vida de Davi. Quando ele fala, não quero te perder, eu não quero te perder, eu perco tudo, mas o Senhor não. Amém? Então faça isso, busque água, tenha sede, provoque sede, comece a orar todos os dias, fala para o Senhor te ajudar. Senhor, eu preciso de Ti, me provoca sede no meu coração, provoca sede no meu interior, a Teu respeito. Aí logo você vai sentir prazer de estar orando, porque quando a pessoa não tem sede, vai tomar água, a água não vai descer muito bem, vai tomar um pouco ali, um gole, não vai mais. Quando a pessoa está com sede, ela vai lá e toma 1 litro, 2, e se couber mais, toma mais. Está entendendo? E com Deus também. Aí você vai começar a ter prazer de dobrar os seus joelhos. Não, eu não vou orar deitado, não vou orar em pé, vou orar de joelhos, na presença dele. Sinto a tua presença. Antes de chegar na oração, você já sente a presença do Senhor. E isso, irmãos, é porque você está com sede, Ele faz parte da sua vida. Quando isso acontecer, acabou, irmãos, nada mais vai fazer sentido para você, a não ser a presença do Senhor. Amém? Quando você, está chegando o meu momento de oração, está chegando o meu momento da oração marcado, e o coração pode estar assistindo alguma coisa, pode estar fazendo o que for, aquilo não vai fazer muito sentido, porque você tem algo melhor, algo mais forte, algo mais glorioso. Amém? Então vamos lá. Falei, ore todos os dias, peça a Deus para dar sede. E se você já li sobre isso, se a sua vida está cheia de outras coisas, também falei, você não buscará Cristo como um homem sedento. Amém? Mas provoque sede, sendo transformado. É que esse assunto eu peguei ele aqui também agora, que me vem do coração de estar falando sobre isso, mas eu estudei sobre outra coisa. Sendo transformado. Quando você prioriza a paixão do Espírito, Cadê? Ele abre a sua visão. Vamos ver 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 e 18. Isso. 3. Vai lá, 3, 17 e 18. Amém? Quem vai ler? O Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali é liberdade. Mas todos nós, que com a face descoberta contemplamos, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. É meio complicado isso, não é? Mas mesmo assim você consegue explicar. Só um minuto, sim.
Fechar. Vou ler alguns parágrafos e vou estar fechando. Amém? Pode falar. Vamos debater, pede ajuda, vamos conversar. Achou bom isso, né? Então vai lá, pede ajuda. Aí, ó, pede. Sim, gente, me ajuda aí. Não é porque eu sou professora que eu sei de tudo. É uma outra, Estudando para ser. é uma outra coisa. Isso. Mas você já atua como professora, É. Mais ou menos. né? Então vamos lá. Onde o Espírito de Deus está, a gente é livre porque nós somos libertos pelo Senhor. E quanto mais comunhão a gente vai tendo com Ele, mais parecidos com Ele a gente vai ficando. Então, o brilho do Senhor vai refletir em nossas vidas. Como um espelho? E como um espelho? Por que fala isso aqui? E a gente vai conhecendo Ele, vai tendo intimidade, vai aprendendo. A convivência, muitas das vezes a gente fica parecido com a pessoa. Então, se a gente buscar Deus, a gente vai ficar parecido com Ele. E aonde a gente estiver, o brilho dele vai refletir nas nossas vidas. A gente vai ser luz. Amém, Amy? É isso mesmo? Amém. Que grande ajuda, hein? Você serviu? Amém? É sim, a gente está aqui para aprender, irmãos. Isso não tem nada a ver com o seu trabalho. O espelho, pastor Elias, o espelho também pode simbolizar também você olhar, você se olhar e você ver a glória de Deus na sua vida. Isso também é um espelho. Você olha ele e você vê a glória de Deus. Né? A glória do Senhor na sua vida. Amém. E falando de espelho também, você olha no espelho, não deu nem tempo de você sair de frente do espelho, você já esqueceu. Não é? Eu não sei, mas eu pessoalmente, particularmente comigo mesmo, eu tenho hábito. Quando eu estou em luta, eu vou para o espelho. E naquele espelho eu disse para mim mesmo, você é a imagem de Cristo. Você entendeu? Então eu brigo comigo. Isso é correto. Eu brigo comigo ali. Tá entendendo? E eu saio dali, eu pessoalmente, particularmente, saio dali diferente. Amém. Já faz tempo que você faz isso. Agora tem uns que não podem olhar, amor, já assusta, não tem. Já nem dá continuidade, sai daqui que piorou. E o espelho, pastor Elias, é uma coisa tremenda, que você ali, você vê, tem duas imagens que você pode ver. Quando você está no espírito, você está fora dele. Quando você pensa... Quando não está no espírito, só vai para ver a... Porque a face do crente, ela muda. É algo tremendo, glorioso. Eu aprendi isso. Você sempre fez isso e sempre explicou isso. Mas a gente leva assim, mas é uma pura realidade. Por isso que Paulo falou dessa forma. Note como o Senhor e o Espírito são parecidos, né? Isso significa que quando a glória de Cristo se torna sua paixão, o Espírito de Deus transforma a sua vida. Quando, quem entendeu? Quando a glória de Cristo se torna a sua paixão, o Espírito de Deus vai transformando. Tem que fazer disso paixão. Não pode ser mais ou menos, não. Está ali orando, daqui a pouco está com o celular. Desliga. Ou é mais importante? Qualquer aviso, qualquer coisa que tiver ali, vai depender de Deus para você realizar. Ou não? Então precisa. Se você quiser ver realmente sua vida transformada, deixe que Cristo se torne sua paixão. Fala muito sobre isso. Uma paixão. O que é uma paixão? O que é uma paixão? Algo que toma conta dos sentimentos, dos pensamentos. Aquilo, e ela domina. Ou não? Sim. Ela domina.
É como se na juventude o jovem conhece a jovem e ali nasce uma paixão. E depois, com a convivência, ou aumenta ou diminui. Às vezes o cristão é a mesma coisa no primeiro encontro, no primeiro amor, nos primeiros dias, é tudo na vida, e com o passar do tempo aquilo vai esfriando, e daqui a pouco ou vai florescer ou vai... Vocês estão entendendo? Se torna rotineiro. Isso é perigoso. É perigoso demais quando a coisa se torna rotineira, as coisas. Com Cristo não. Mas de novo, a Bíblia está ali, só passa uma olhada nela. Não, se tiver paixão, a primeira coisa a fazer é grudar na Bíblia e vai ler. Amém? Quando você começa a tomar decisões e suas escolhas são baseadas no fato de trazerem a glória de Cristo, logo você verá o Espírito mudando a sua vida, pode acreditar. Amém? As suas escolhas, nós que escolhemos. Muitos têm a vida destruída porque escolheu ter uma vida destruída. Quem quer ter uma vida crescente, de bênção, vai escolher o caminho, tem um caminho para isso. Amém? Amém. Automaticamente verá o fruto do Espírito sendo desenvolvido em você. A hora que você olhar as pessoas, nossa, mas Beatriz está diferente, né? Como é que ela fala, pastora Benedita? Cheguei, galera. Aí chega, não cheguei, galera, já vai ver um negócio, já vai ver que tem algo diferente ali. Não estou falando que não está, estou dizendo que cada vez que a gente vai se apegando com Cristo, as pessoas veem o fruto em nós. As pessoas já começam a ver o fruto em nós, a gente mesmo não vê, talvez. Mas as pessoas veem, alguns vão querer jogar pedra. E outros vão ficar perto dela aí, porque, né? Ela é bênção. Mas não... Deixa eu pular isso aqui. Geralmente queremos que a mudança seja instantânea. Eu não mudo. Tem gente que quer mudar, irmãos, e bate, dá soco na parede, porque quer mudar e não consegue. Quem já passou por isso? Só eu? Quem, irmãos? Levanta a mão assim, ó. Não é verdade? A gente quer mudar instantaneamente, a gente não vai conseguir isso. Eu acho um negócio interessante que ele escreve aqui, eu quero parar por aqui. Ele conta a história como um fazendeiro e sua família que foram ao shopping pela primeira vez e ficaram espantados com o seu tamanho, o tamanho do shopping e a quantidade de lojas. Enquanto a mulher fazia compras, ele e o filho foram noutra direção, e do outro lado do shopping havia um banco. O fazendeiro e o filho entraram e o homem ficou olhando, admirado, as enormes portas de aço que mantinham abertas no fundo do banco. Ele nunca vira um cofre de banco e não sabia bem o que era aquilo. Enquanto ele observava, ele viu uma velha senhora que andava com dificuldade a atravessar as portas de aço. Poucos minutos depois, uma jovem atraente saiu do cofre. O cofre, quando fala, O fazendeiro olhou para o filho e disse: garoto, vai buscar sua mãe. Acho que vocês não entenderam. Acho que vocês não entenderam. Entrou uma senhora tudo capengando, talvez de bengala. A hora que ela entrou, saiu
Uma jovem muito formosa, ele falou: garoto, vai levar buscar sua mãe rápido. Eu dei risada sozinho disso aqui, porque ela achou que é uma mudança instantânea, né? Daquela senhora, essa jovem, a minha velha vai sair daqui uma princesa, não é verdade? A transformação do espírito não é assim, mágica ou instantânea, mas quando aprender a fazer de Cristo a medida da sua vida, certamente você descobrirá que está sendo transformado à sua imagem. Só esse parágrafo. Essa transformação tem alguns benefícios maravilhosos, práticos. Você começará a experimentar vitórias em áreas onde antes só provava derrota. Sabe aquela área que só derrota, fracasso, tenta, mas não consegue? Sempre aquela mesma coisa. Se você praticar isso, com certeza o Espírito Santo vai começar a trabalhar justamente nessas áreas difíceis da nossa vida. Alegria, derrotas, né? Alegrias onde havia tristeza, harmonia onde havia conflitos, poder onde não existia senão incapacidade. A paixão de glorificar Jesus Cristo é transformadora. Glória a Deus. Quem crê nisso? Amém. Quem crê, dê glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deixa Deus trabalhar na vida de vocês. Deixa a paixão de Cristo arder em seu coração. Amém? Seja transformado dia após dia, de glória em glória, como Paulo disse, e o nome do Senhor será glorificado. Amém, gente? Vocês aprenderam alguma coisa? Amém? Que Deus seja louvado. Vamos fazer isso. Vamos aplicar o nosso coração à palavra, vamos aplicar o nosso coração, vamos deixar nascer uma paixão. Amém? Aquela paixão que você não consegue ficar longe. Você precisa ler a palavra, entender o que está escrito e Deus fortalecendo o seu coração. Amém? Então vamos ficar de pé. Participe de um de nossos cultos na Igreja Brasil para Cristo de Cajubi. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós neste lugar. Temos cultos, quinta-feira, às 8 horas da noite, aos sábados, 8 horas da noite, e aos domingos, às 6 horas da tarde. Jesus Cristo pode mudar a sua vida. Que Deus te abençoe.